1 Reis, capítulo 18, verso 21. Só para a gente refletir aqui numa palavra, na segunda-feira sempre é mais rápido, objetiva, mais necessária. Diz assim a palavra do Senhor: Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vão titubear para um lado ou para o outro? Eu gosto muito de uma versão aqui, neste texto da Almeida Revista Corrigida, que diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no; se, porém, é Baal, sigam-no. E o povo, contudo, nada respondeu. O contexto dessa história é o encontro de Elias com os 950 profetas de Baal. Elias havia desaparecido em Israel. O rei Acabe procurava ele em todas as nações circunvizinhas, em todos os cantos de Israel. E diz a palavra que sempre que ele encontrava alguém, um rei, um reino, um povo, que dizia que Elias não estava ali, ele fazia jurar aquele povo, porque para eles o juramento havia muito valor, de que de fato não haviam encontrado ele. E diz a Bíblia que havia um homem que servia o rei, e que o seu nome era Obadias, e ele havia escondido 100 profetas do Senhor em cavernas, 50 profetas em cada caverna, e dava a eles água e pão para que eles pudessem se manter vivos, porque Jezabel, a mulher de Acabe, estava exterminando os profetas. Ela havia decidido que todos os profetas de Deus tinham que morrer, e Acabe estava sendo conivente com isso, deixando ela fazer. E aí diz a palavra que havia uma fome em Israel extraordinária, e Acabe e Obadias saíram para procurar capim para os animais, para que os animais não precisassem ser sacrificados. Então foi cada um para um lado. Acabe foi para um lado, Obadias foi para o outro, e nesta ida de Obadias para o outro lado, ele se encontra com Elias. E aí ele diz: Elias, o meu senhor Acabe está te procurando por todo Israel. E Acabe diz a ele assim: Elias diz a Obadias: vai dizer a Acabe que eu vou vê-lo, que eu vou encontrá-lo. Obadias fica com muito medo, porque ele diz: será que eu fiz alguma coisa errada? Porque se eu for dizer a ele que eu vou te encontrar, que você vai encontrá-lo, e você não aparecer, porque o Senhor te leva de um lugar para o outro, o Senhor desaparece com você do nada, certamente Acabe vai me matar. Mas ele disse: não, pode garantir a ele que eu vou encontrá-lo. E aí diz o texto que eles se encontram no Monte Carmelo. A saudação de Acabe para Elias é: és tu, ó perturbador de Israel. E aí Elias diz para Acabe: eu não sou perturbador, perturbador é você, que se desviou, que se corrompeu. A primeira coisa que aqui fica evidente é a ousadia do profeta. É a ousadia e a coragem que tem aquele que está do lado da verdade, e que é inerente a todos nós que carregamos o Evangelho dentro do nosso coração. A ousadia de se posicionar pelo Evangelho, digam o que disserem contra nós. A Bíblia diz que não nos foi dado espírito de medo. Uma das evidências de alguém cheio do Espírito Santo é a coragem, a ousadia. Não nos foi dado espírito de medo, mas de coragem, de poder, algumas versões de ousadia e de equilíbrio, porque tudo isso equilibradamente, obviamente. Não é porque eu sou corajoso que eu vou tentar o meu Senhor, não é porque eu sou corajoso que eu vou provocar as pessoas, não é porque eu tenho ousadia que eu vou sair procurando confusão, não é isto. Nós somos da paz, nós somos aqueles que procuram ter paz com todos. Todavia, para defender a verdade, se alguém ousar contra ela, a gente precisa se levantar, a gente precisa se posicionar. Elias estava com a cabeça a prêmio, porque Jezabel estava matando todos os profetas, e Elias era considerado o pai dos profetas, o formador de todos os profetas. Elias era
o cabeça do sacerdócio profético de Israel naqueles dias. Então matar Elias significava exterminar de vez todos os profetas. E Elias ousadamente vai para o Monte Carmelo. Nós estivemos lá no Monte Carmelo. É um lugar maravilhoso, é um lugar onde você, de cima dele, contempla todo o vale do Armagedon, que diz a Bíblia que é aquele grande vale que haverá a grande guerra final do Armagedon. E grandes guerras, as maiores guerras da história de Israel, todas as grandes batalhas de Israel sempre aconteceram no vale do Armagedon. E é um lugar lindo, maravilhoso. E naquele monte nós fizemos uma oração, lembra? Nós fizemos uma oração lá, e sempre que a gente ora naquele lugar, é muito especial, porque a gente ora trazendo à memória coisas importantes que aconteceram, e uma delas foi esta. Elias ousadamente está diante de Acabe, está diante de 950 profetas de Baal, e ele convoca um desafio. Qual era o desafio? Vamos fazer um altar de adoração. Aliás, 2. Vocês fazem um para Baal, eu faço um para o Deus de Israel. E nenhum de nós aqui vai colocar fogo no altar. Ninguém aqui vai manipular o sacrifício. Nós vamos apenas colocá-lo em cima do altar e vamos clamar. E o Deus que responder por meio do fogo, este é que é Deus. Olha a ousadia do profeta. E diz a Bíblia que primeiro foram os profetas de Baal, e eles passaram de manhã cedo, meio-dia, até ao sacrifício da tarde, em transe, buscando Baal, chamando Baal, se flagelando, porque eles adoravam num alto flagelo, se machucando e nada, e até que Elias começou a debochar. Além de corajoso, era folgado. Começou a debochar em certo momento. Tá aí, o Deus de vocês está surdo, não vai responder e tal. E aí diz a palavra que quando chegou a hora de Elias agir, Elias pegou e começou a preparar o altar. Elias juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e ele separou e ele ajustou o altar perfeitamente. Ele colocou as pedras encaixadas, bem posicionadas, e isso tem a ver com organização, com ordem. Isso tem a ver com aqueles que esperam que Deus se manifestem, organizem a casa primeiro. Aqueles que estão aguardando um avivamento e uma manifestação poderosa de Deus, organizem as coisas primeiro. Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de coisas fora do lugar. Outro dia eu preguei uma mensagem sobre o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso é imprescindível para aqueles que aguardam, esperam que Deus se manifeste. A primeira coisa que Elias fez foi organizar as pedras. Diz a Bíblia que depois ele cava em volta das pedras, ele cava uma vala, uma valeta, e enche de muita água, e ele começa a clamar, e Deus responde. E quando Deus responde, então aqueles profetas são aniquilados. Porque só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um Todo-Poderoso. Agora, eu li esse trechinho aqui porque me mostra algo que está no meu coração muito forte. Eu até falei ontem no nosso culto lá em Ilhota, quando eu fui ministrar lá no aniversário da igreja. Tudo aconteceu porque Elias tomou uma decisão. E é por isso que ele chega para o povo e diz assim: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar na dúvida? Até quando vocês vão ficar na incerteza? Até quando vocês vão ficar na indecisão? Sendo que até mesmo a indecisão é decidir alguma coisa. Mas até quando vocês vão ficar assim? Importa que, se Deus é Deus, adore ao Senhor. Se Baal é Deus, então sigam a Baal. Mas diz a palavra que o povo continuou calado, o povo continuou
esperando para ver. O povo continuou na dúvida, o povo continuou cocheando entre dois pensamentos. Mas Elias estava decidido. E quando Deus começa uma obra extraordinária sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma comunidade, sobre uma igreja, sobre uma família, sobre algumas pessoas, um grupo de pessoas, eu não sei qual é a dimensão do que Deus vai fazer através da sua vida, mas eu dizia ontem lá em Ilhota e repito aqui, Deuteronômio capítulo 29, verso 29, vai dizer que nós temos uma promessa sobre a nossa vida. Qual é? Vocês serão cabeça e não cauda. Vocês estarão por cima e não por baixo. O que o Senhor está dando ideia aqui é de governo. Vocês governarão. Será dado a vocês a possibilidade de decidirem, de executarem, de governarem, de conduzirem, de comandarem. Não pelo autoritarismo, porque o reino de Deus não é um reino de autoritarismo, mas pela autoridade. A diferença entre os dois é que o autoritarismo manda fazer independente do que faz. É o fariseu que Jesus chamou de hipócrita, de raça de víbora, e disse ao povo de Israel: vocês até façam o que eles mandam, porque o que eles mandam está na lei, eles estão pregando a lei, pelo menos isso eles têm em favor deles, eles pregam a lei de Moisés. Então vocês façam o que eles mandam, só não façam o que eles fazem, porque eles não vivem o que pregam, eles são autoritários. Jesus disse: vocês fecham o reino de Deus, vocês se apoderam das chaves do conhecimento, fecham a porta, não entram e não deixam quem quer entrar, vocês são hipócritas. É um governo autoritário de dominação. Na igreja, a parte dela governa por autoritarismo. Nós conhecemos muitos ministérios que o que impera é o autoritarismo. Faz e está acabado. Por quê? Porque eu estou mandando. É aquele governo de um comando opressor. O reino de Deus é por meio da autoridade. A autoridade é um direito legal de representação. É isso que significa a palavra autoridade. Vem de quê? Vem de autor. Quem é o autor? Jesus. Jesus governou pelo exemplo. Jesus inspirou, fazendo primeiro, e uma vez que fez, deu certo e disse: agora façam vocês também. Façam porque eu fiz. Façam porque eu fiz, e se vocês fizerem, vocês farão também, e farão coisas ainda melhores. Porque a repetição vai gerando aperfeiçoamento. Então Jesus fez uma vez, disse: vocês farão as mesmas obras e farão obras ainda maiores, porque vocês vão fazer de novo, vocês vão crescer, vocês vão ganhar mais recursos, vocês vão se expandir, mais gente, mais capacidade, mais recursos, mais excelência, vão fazer obras maiores. Mas tudo começa por uma tomada de decisão. Tudo começa por um indivíduo, uma pessoa que diz: vou fazer e pronto. Camargo está casado porque decidiu. O sogro não queria, a sogra não queria ver, ele estava lá no Rio de Janeiro, já estou indo aí. Não, mas já estou indo, acabou. Vou chegar na porta, se não quiser me receber, me mandem embora, mas a minha decisão está tomada, eu vou até aí. É o que eu quero. Está aí, ó, deu certo. E tinha tudo para dar errado. Porque tem coisas que não estão acontecendo na nossa vida porque a gente fica cocheando sempre em dois pensamentos. A gente tem uma palavra de Deus, mas é sempre em dois pensamentos. É sempre na indecisão, é sempre na dúvida, é sempre nesse lugar de incredulidade e de dureza de coração, pela indecisão. A indecisão, ela acontece por perplexidade, ela acontece por medo, ela acontece por perfeccionismo. Esses são sintomas da indecisão. Às vezes a gente não toma uma decisão porque a gente se assusta, ficamos perplexos diante daquilo que, falando das coisas espirituais, Deus está fazendo. E óbvio, as coisas de Deus são grandiosas mesmo, são poderosas, são maravilhosas. Davi mesmo disse: são maravilhosas demais para mim, para eu entender.
E olha que Davi fez coisas extraordinárias, e as coisas de Deus ainda são maiores do que qualquer grande feito do rei Davi. Mas ele não deixou a perplexidade da grandeza de Deus lhe colocar num lugar de indecisão. Tem gente que não está fazendo porque acha que não vai dar conta diante daquilo que é responsabilidade. Se o Senhor te chamou, Ele confia em você. E o que vai fazer você dar conta não é propriamente a tua performance, mas é a tua fé nele. É a tua esperança e expectativa que você vai fazer o seu melhor, você vai até o limite das tuas forças, mas quando você estiver fraco, aí é que você é forte, por causa da força dele em você. Você vai até o limite da possibilidade, mas quando você chegar nesse lugar, tudo é possível àquele que crê, que o Senhor que te chamou, vai te dar a saída, o escape, a provisão, a porta vai se abrir, mas há de se tomar uma decisão. Jesus, quando ressuscitou, eu preguei ontem lá, diz que ao ver os discípulos, a primeira coisa que ele fez não foi dizer: e aí, tudo bem? Deu certo? E aí? Que saudade. Jesus chegou exortando a incredulidade e a dureza de coração deles, porque não creram naqueles que haviam já testemunhado da sua ressurreição. E aí Jesus diz: vão por todo mundo, preguem o evangelho, tomem a decisão agora de fazer o que eu estou ensinando para vocês há 3 anos e meio, decidam, vão. E aí ele começa a dar as recompensas, os argumentos, os sinais que acompanhariam. Ele começa a falar sobre os enfermos que seriam curados, os demônios que seriam expulsos, as serpentes que seriam dominadas, os venenos mortais que não causariam mal algum. E a Bíblia diz que eles se convenceram da pregação de Jesus, e quando Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus, antes de o Senhor começar a exercer sinais, a Bíblia diz que eles foram e pregaram por todas as cidades. Eles tomaram a decisão: está na hora, agora é com a gente, vamos para frente, vamos para cima, vamos já. E a Bíblia diz que eles saíram e começaram a pregar, e então o Senhor cooperava com eles, dos céus, através dos sinais que acompanhavam a palavra. Deus não coopera com gente duvidosa. Deus não coopera, Deus não gasta a energia, o poder. A Bíblia diz isso em Tiago: o que vocês pedirem, peçam com fé, crendo que vocês já o receberam. Jesus ensinou isso. E Tiago ensina sobre a sabedoria, que é um instrumento necessário para a igreja fluir, para a igreja avançar. Ele diz: peçam porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas que são agitadas. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa, porque ela é instável em tudo que pede, em tudo que faz, em tudo que crê, em tudo que manifesta. É sempre a instabilidade, e às vezes é por perplexidade, é por causa da grandeza de Deus, mas algumas vezes é por medo mesmo. Se acovarda, afrouxa. A Bíblia diz que se nós afrouxarmos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, mole, instável, acovardado, tremendo de medo, se te mostrares assim, a tua força será pequena. Então a gente acaba não decidindo por conta de medos, medo do que vão pensar, medo do que vão falar, medo de não dar conta, medo de não ir até o fim.
E eu repito, Deus não nos deu esse espírito. Se você ouvir a voz do Espírito dentro de você, ela vai estar dizendo assim, ó, te joga, vai, avança, acredita, pisa. Se és tu, Senhor, manda-me que ande sobre as águas. Vem. A voz do Espírito vai te encorajar a fazer coisas que para o mundo é loucura, mas para você, aqui dentro você sabe que é o poder de Deus, e quando você fizer, você vai descobrir o Deus que você serve. O cuidado que Deus tem para com os seus, e como Deus se alegra com gente que aceita o encorajamento do Espírito e vai. Tudo que nós estamos vivendo hoje enquanto igreja, tinha tudo para dar errado, humanamente, logicamente falando, naturalmente falando. Às vezes eu me pego a pensar sobre coisas que a gente fez, e eu fico pensando assim, será que hoje eu faria novamente? Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais melindroso, a gente vai ficando mais receoso de fazer as coisas. A juventude é mais corajosa, né? Talvez seja por isso que Deus diz assim, lembre-se do seu Criador no dia da juventude, você faz mais por ímpeto, crendo no Senhor, coisas que talvez mais velho você vai pensar. Às vezes eu fico pensando, será que eu faria lá atrás? Meu Deus, tinha tudo para dar errado, mas deu certo porque tinha aquela ousadia do início, tinha aquela coragem do início. Todavia, se eu trazer à memória aquilo que me dá esperança, e precisar fazer alguma coisa hoje louca aos olhos de tantos, eu vou fazer de novo em nome de Jesus, porque o Deus que me trouxe até aqui vai continuar me levando. Deus não muda. E você pode ter 80, 90 anos, para Deus você é um garotinho, um jovem, alguém que deve acreditar. Por isso talvez que Jesus disse assim, não perca o espírito de uma criança. Uma criança, se ela tem 2, 3 anos, e você está ali embaixo como pai, dizendo assim, ó, pula, ela vai se jogar. Ela acredita que você vai pegar, ela não vai fazer medição de tempo, espaço, altura, não vai. Você que tem que ter uma lógica e um bom senso de, eu vou dar conta de segurá-la, e não ficar num lugar que você sabe que vai se quebrar todo com ela em cima de você. Então, esse é o nosso pai. Se o pai está dizendo pula, é porque ele vai te segurar. Se o pai está dizendo vem, é porque ele vai te abrigar. Então não deixe de fazer o que você tem que fazer por causa do medo. Medo não é Deus. Deus é coragem, Deus é ousadia. É a perplexidade. Tem um outro problema também, o perfeccionismo. Indeciso, não consegue construir as coisas porque sempre está faltando alguma coisa. E eu vou dizer para você, o reino de Deus se edifica com demandas maiores do que os recursos. A gente sempre está fazendo alguma coisa para o Senhor, sonhando muito com uma realidade menor do que aquilo que a gente de fato sonha. Por isso que Deus não trabalha com perfeccionismo, Deus trabalha com excelência. E a excelência é muito diferente do perfeccionismo, eu já expliquei isso várias vezes. Excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem, é isso que Deus recebe. O nosso primeiro culto lá na oficina, era uma oficina mecânica, cadeirinhas de plásticos emprestadas, caixa de som, que à época já tinha uns 20 anos de uso. A única coisa nova era um microfone que a gente comprou lá na loja de som lá, que era um microfone de quinta categoria, na época custava R$400, não existe isso, um microfone desse aqui hoje é R$10 mil. R$400 um microfone, só para falar, para sair som na caixa de som, pago em 10 vezes sem juros, de R$40.
As ferramentas todas da oficina eram colocadas dentro de um espacinho assim, com um compressor no meio, e as meninas deram um jeito de fazer uma toalhinha, que foi a coisa mais linda assim para esconder. O meu púlpito era o aparador da casa da minha sogra, que está aí até hoje. Onde é que ele está? Está lá no café. Foi o primeiro púlpito, era o aparador da casa da sogra. Se você olhar, se você entrar talvez acostumado com o que a gente tem hoje, é simples. É aquela congregaçãozinha lá do bairro, lá da comunidade. Só que Deus via a excelência, porque era o melhor que a gente tinha, a gente fez de todo o coração, a gente ficava orgulhoso, meu Deus, que excelência. Felizes. É isso que Deus espera de você. Aí você fica nesse perfeccionismo, isso é vaidade, e aí não consegue avançar, porque sempre está faltando alguma coisa. Deus está olhando, o que você tem na mão? Eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos, é suficiente? O que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite na botija, é o suficiente? Deus nunca vai fazer a partir do que você não tem, Ele começa a partir do que você tem, mas você despreza o que você tem. Outro dia eu preguei, o problema de viver o reino de Deus é que muita gente não entende que a obra do Senhor não vem pronta. Deus faz grandes coisas, árvores frondosas e extraordinárias que dão muito frutos a partir de uma semente. Só que a semente é desprezível aos olhos da maioria, porque é só um carocinho. Só que já tem o óvulo da planta fecundado ali, se plantar, vai nascer. Se adubar, se regar, se zelar, se cuidar, vai se tornar uma árvore frondosa. Mas a excelência está nessa simplicidade de aquilo que vier às tuas mãos, faça com toda a tua força, como disse Salomão aos Eclesiastes. Tem gente que não consegue, porque está sempre nesse lugar de eu quero fazer, mas é que quando acontecer tal coisa, quando isso surgir, quando aquilo desaparecer, quando, é sempre um futuro, e o amanhã não existe. Coloca isso no teu coração, não existe amanhã, o que existe é hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, a possibilidade de acontecer um amanhã, é uma semeadura hoje. Eu conheço pessoas que você senta para falar com elas, elas são gênios nas ideias, tem ideias extraordinárias, e o tempo passa, e a vida está passando, e a coisa não muda. Aí tem aquele sujeito lá simplesinho, mas está todo dia plantando alguma coisa, está todo dia fazendo alguma coisa, ele está evoluindo, ele está avançando, daqui a pouco ele olha, e aquele gênio das ideias está lá atrás, mal se vê, porque não adianta ter uma boa ideia, tem que trabalhar, tem que decidir. Deus abençoa a decisão. E eu gostaria de deixar essa palavra hoje no nosso coração. Decida pelo reino, decida pela pregação do Evangelho, decida pelas coisas de Deus, decida por tudo aquilo que edifica e glorifica o nome do Senhor, decida, e comece a fazer dentro da tua força, com a tua capacidade, mas não fique mais entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se o dinheiro é Deus, então sirva o dinheiro. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se a profissão é Deus, então sirva a profissão. Se a carreira for Deus, ok. Se Deus é Deus, sirva ao Senhor. Note, dinheiro é importante, profissão é importante, carreira é importante, mas nunca no lugar de Deus. No lugar de Deus só cabe Ele. E é disso que eu estou tratando. De gente que todas as outras realidades da vida são mais importantes do que Deus na sua vida. Então eles nunca decidem por Deus, porque eles estão sempre preocupados, interessados em alguma coisa. Dá para conciliar as coisas e priorizando Deus. Mas a maior parte das pessoas que eu vejo que não conseguem fluir nos seus propósitos, nos seus chamados, não fazem isto porque elas não decidiram. Essa é a verdade, elas não tomaram a decisão.
Porque quando toma uma decisão, meu irmão, é igual fogo de morro acima e água de morro abaixo, ninguém segura. É a sabedoria da água mesmo, né? Vai encontrar o seu caminho, vai encontrar o seu lugar, vai retornar, ela vai achar o seu caminho. A água tem esse poder. E a Bíblia diz que nós somos fonte de água viva. Nós estamos vivendo um tempo muito importante da história da igreja na humanidade. Tudo que a gente está vivendo no CI não se trata de um exclusivismo. É porque a gente está aqui na nossa bolha, então a gente fala das nossas coisas, é normal. A gente fala das promessas que Deus está fazendo, a gente fala das profecias que estão se cumprindo. Eu dizia ontem lá em Ilhota sobre o que nós estamos vivendo na igreja. Ontem nasceu o projeto do CI Vitor Meirelles, está nascendo Rivera, Navegantes foi para um lugar agora muito melhor, graças a Deus, crescendo, Blumenau extraordinário, Itajaí avançando. Eu falei outro dia sobre o nosso projeto agora que a gente tem de expansão aqui da igreja, a necessidade de expansão. Nós vamos fazer aqui uma galeria, e eu falei sobre o desafio econômico. Teve um irmão que me procurou e disse assim: eu estou para fazer um negócio, que não anda o negócio, mas enquanto você falava, Deus falou ao meu coração, e eu consagrei esse projeto ao Senhor. Se der certo, o meu dízimo vai pagar pelo menos 50% dessa obra. Ele me ligou semana passada dizendo assim: o meu negócio deu certo, semana que vem vai estar 230 mil na conta da igreja, e na outra semana mais 150 mil. Olha o que Deus faz. Metade do projeto está feito, o recurso está na mão já. É uma decisão, mano, é uma decisão. Aí Deus olhou assim: ah, gostei da tua ideia, tamo junto. É a expansão do reino, é a obra avançando, são as coisas de Deus. Deus abençoa a tua decisão. Por isso que a Bíblia diz assim: ó, consagre tudo que você faz. Não é tudo que você pensa, é tudo que você faz. Porque quem faz já decidiu. Eu já estou fazendo, eu já tomei uma decisão, estou fazendo. Consagre tudo que você faz ao Senhor. E aí, porque você está fazendo, até os teus planos serão bem-sucedidos. Porque Deus está olhando e diz assim: o cara já está fazendo e está planejando. Então, do que ele está fazendo, eu já estou abençoando. Daquilo que está planejado, eu sei que é uma continuidade do que ele já faz, eu vou abençoar também. Mas começa com a decisão. Tudo isso que a gente está vivendo no ministério, eu me lembro de um dia lá em Brasília, quando nós estávamos num hotel, eu e o Fabiano, numa conferência, e numa televisão, o pregador dizia: você que está aqui, neste ano, nesse lugar, veio para esse propósito, acredite, e faça o que está no teu coração, porque fui eu que coloquei. Eu tinha acabado de ouvir uma mensagem, minutos atrás, que foi a mensagem que me fez assim entender: é isso que eu tenho que fazer, é por aqui que eu tenho que ir. Pregar o evangelho a todas as pessoas, anunciar a salvação de Deus, ser um proclamador, um arauto do evangelho, não perder a oportunidade, aonde tiver uma brecha, vou falar de Jesus. E aí vim para o hotel e tive uma confirmação que talvez você diga que é coincidência. Para mim não é, eu sei que era o Espírito Santo falando comigo. Deus sabe como nos convence. Acredite nisso. Eu acreditei. Lá atrás teve pessoas que disseram assim: não, isso é coisa da televisão, pô, como é que... Hoje com os frutos dá para ver que foi Deus que falou mesmo. Mas foi uma decisão. E a nossa decisão impacta a gente que a gente nem sabe. Ontem a gente estava lá 2 anos, eu conheci um monte de gente que eu nem não tinha visto ainda. Tem a ver com aquela decisão lá atrás. Tudo que está acontecendo é exclusividade da decisão? Não, se eu tivesse calado, o Senhor teria feito de outras formas. O Senhor vai dar um jeito de fazer. Mas eu sei que a minha decisão lá atrás me fez participar de tudo isso. Eu estou podendo contemplar. O que você decidir hoje em prol do reino de Deus e do propósito de Deus na sua vida vai impactar gente que você ainda nem conhece. E eu vou dizer mais: tem gente que você só vai conhecer na glória. Vai chegar diante de você e vai dizer assim: ó, uma certa vez eu estava em tal lugar e eu ouvi uma mensagem que você pregou, eu vi algo que você fez, eu vi algo de Deus em você, e aquilo ali me fez entregar a vida ao Senhor, e hoje nós estamos na eternidade.
glorificando a Deus. Tem coisas, meu irmão, que a gente nem vai ver nessa terra, mas não tem como esconder uma candeia acesa, não tem como esconder alguém que decidiu brilhar, meu irmão. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso é uma decisão. Eu vou brilhar, eu vou fazer boas obras, e o que eu vou fazer de bom vai glorificar a Deus que está nos céus. Então, em nome de Jesus, decidamos. Se tem alguma dúvida no teu coração, que seja esta uma mensagem de tomar uma decisão em nome de Jesus. Amém?